No Rio de Janeiro, para muitas pessoas o dia de trabalho começa ao alvorecer, sobretudo quando se é um agente da polícia. São 6 horas da manhã e estes polícias encontram-se já equipados neste parque de estacionamento do centro da cidade. Estão preparados para combate, com espingardas automáticas, coletes à prova de bala, tudo e mais alguma coisa. Até mesmo veículos blindados. Nesse mesmo momento, 2 corredores terminam o seu percurso. O responsável é o homem de cabeça rapada, o comandante Rodrigo. Dirige o COR, a tropa de elite da Polícia Civil, o equivalente brasileiro ao FBI. Para esta operação inteiramente planeada por si, Rodrigo solicitou o apoio de 2 helicópteros equipados com metralhadoras. Para ele, esta operação não tem nada de extraordinário. Na realidade é uma operação de rotina nossa, quer dizer, a gente tem alguns objetivos numa favela que costuma ter um certo confronto com o tráfico. A gente está se preparando, são várias unidades e a gente está partindo para lá agora. Quantas pessoas? São cerca de 200 policiais, 2 helicópteros e 2 viaturas blindadas. É perigoso o que vocês vão fazer? É perigoso, a princípio tem troca de tiros. Você vai onde? Eu vou dentro do blindado. Na linha de frente? Na linha de frente. Tchau, tchau. Boa sorte. Às 7 horas é dada a ordem de partida. Bora aí, pô! Bora aí! Os agentes têm de se apressar para capturarem os traficantes quando estes despertarem. Vamos só, rapaziada. 15 minutos depois, os agentes estão no local. O seu objetivo, infiltrarem-se no Jacarezinho, uma das mais de 800 favelas do Rio. À chegada dos agentes, alguns habitantes abandonam o local enquanto outros preferem ficar. Tá puxado? Opa! Entra aí, pai! Essa criança aí! Vacilão! Os homens do comandante Rodrigo começam a avançar. Procuram bloquear todas as saídas da favela. Às 7h30 da manhã, tudo parece calmo. E de repente, é o caos. Os primeiros tiros são disparados da favela. É difícil saber exatamente de onde. Os agentes ripostam. Parece uma guerra civil, mas isto é uma manhã normal no Rio de Janeiro. Porém, o ruído das armas não perturba esta cidade de contradições. O Rio de Janeiro conta com cerca de 6 milhões de habitantes. É a capital turística do Brasil e um local onde os mais ricos e os mais pobres coexistem sem trocar sequer um olhar. Em primeiro lugar, o Rio é um lugar único no mundo, com a sua baía aberta para o Atlântico e as suas praias lendárias. Copacabana, Ipanema e o Leblon. O Rio é um paraíso para os turistas, especialmente durante o Carnaval. Todos os anos, perto de 1 milhão de pessoas vêm de todo o mundo para participar nestes gigantescos desfiles e dançar ao ritmo do samba. 5 dias de festa que quase nos fazem esquecer que o Rio é também um lugar de miséria. O outro Rio ainda aqui está,
espreando-se pelas encostas dos montes e sobranceiro aos bairros mais luxuosos. Isto são os bairros da Lata, as favelas. Foram construídas ilegalmente por brasileiros que fugiram da pobreza do campo na esperança de uma vida melhor na grande cidade. Um quarto da população do Rio vive nestas favelas, zonas que o Estado abandonou e que caíram nas mãos dos traficantes de droga. Em 20 anos, eles impuseram as suas próprias leis, governando pela força das armas e tendo apenas um negócio em mente: o tráfico de cocaína. Já há 2 anos que o governo brasileiro tenta recuperar o controle das favelas. Como resultado, a cidade mergulhou numa atmosfera de guerra civil que faz mais de 6.000 mortes por ano e está longe de acabar. A limpeza das favelas é o trabalho do comandante Rodrigo. E todas as semanas é morto um polícia no Rio. Valeu. Fraco mais curto? Eu tenho esse capuz aqui atrás ainda, quer dizer, do orifício de entrada e do orifício de saída. Ele sai aqui e entra aqui atrás. Entramos na favela e vamos ao encontro de Jonathan. Tem 23 anos e sustenta a família graças ao tráfico de droga. Não tem outra opção, mas agora quer afastar-se disso. Eu não quero morrer cedo, jovem. Eu só tenho ele de filho por enquanto. Eu não quero ver uns 5 dele vivos ainda, 5 filhos dele ainda. Traficantes contra polícias. Há uma guerra suja e frequentemente são os cidadãos comuns que pagam a fatura. Aquilo ali tudo é bala. É para as paredes lá, tudo é bala. Há 1 ano esta mulher perdeu o seu filho de 16 anos devido a uma bala perdida. Eu não desejo para o meu maior inimigo perder um filho dessa forma, porque é muito triste. Mas não é a polícia que mais assusta as pessoas, mas sim as figuras escuras emboscadas na favela à noite. Estes são os homens do BOP, as Forças Especiais do Exército Brasileiro. Fora de fogo! 400 homens foram especialmente treinados para intervir em locais onde a polícia não pode ir. Equipados como os GIs no Iraque, os agentes do BOP atacam a matar. O seu emblema é uma caveira. Nesta guerra psicológica, o BOP tem de inspirar medo. Pela primeira vez, uma equipa de televisão estrangeira foi autorizada a acompanhar estes homens numa das suas missões nas favelas. Para alguns, eles são heróis, para outros, são demónios. Estes caçadores de narcotraficantes são altamente controversos. Quando os membros do BOP partem em missão, o seu objetivo é neutralizar traficantes, mortos ou vivos. São 8 horas da manhã. Os combates continuam na favela do Jacarezinho. A avaliar pelas palavras dos agentes, a operação ainda não conseguiu resultados positivos. Mas ele não achou ainda. Deixa esse passo aí. Os agentes da Cor bloquearam todas as saídas e as pessoas que partem para o trabalho são sistematicamente revistadas. É um ambiente opressivo. Aqui estão os primeiros traficantes detidos. Este tentava fugir de mota com os seus amigos. Embolado, hein? O comandante Rodrigo está convencido de que ele trabalha para os narcotraficantes. Agora quer saber onde é que a droga e as armas estão escondidas. O detido diz que é inocente, afirmando que não é morador nesta favela.
Rodrigo e os seus homens decidem regressar à favela com o seu prisioneiro. A favela é um mundo muito diferente. Aqui 50 mil pessoas vivem em autogoverno. É como que uma cidade dentro da cidade, com uma rua principal, mercearias e padarias. Mas só os habitantes conseguem orientar-se neste labirinto com milhares de ruelas, muitas das quais pouco maiores que um corredor de apartamento. É uma autêntica ratoeira para os polícias. A qualquer momento podem ser mortos por um atirador furtivo, o que acontece frequentemente neste tipo de missão. Para os proteger, um helicóptero paira sobre a zona preparado para abrir fogo. Pressionado, o detido afirma que a moto, encontrada pela polícia, não é sua. As motas são a primeira coisa que a polícia quer descobrir. Os traficantes usam-nas para transportar a droga neste labirinto de pequenas ruas. Diz onde está a tua moto. O detido continua a negar que possui uma delas. A tensão aumenta. Ele estava com ela aí. Ele chegou. Os agentes ameaçam o prisioneiro. O comandante Rodrigo pede-nos que paremos de filmar. O prisioneiro recebeu um violento pontapé. Os agentes sentem-se inibidos com a nossa presença e deixam de o agredir. Param de fronte de uma pequena casa abandonada, um esconderijo ideal para os traficantes. Aqui, para levar a cabo uma busca, não é preciso um mandato. Uns quantos pontapés são suficientes. Os polícias estão tensos, pois é muitas vezes neste tipo de situação que ficam encurralados. Descobrem por fim aquilo que procuravam, um velho fogão a gás. Munição achei. Aí, tem munição aqui. 762. Aí, munição de 762. Aí. A captura pode parecer modesta, mas os agentes são forçados a fazerem estas buscas minuciosas. Os traficantes de droga nunca escondem todas as suas armas ou drogas no mesmo sítio. Vamos ter com o comandante Rodrigo. 3 homens partem com o prisioneiro. Não temos autorização para os seguir. Não, fica com eles e leva já para lá depois. Na entrada da favela, os combates foram violentos. Rastros de sangue cobrem o chão. Os agentes da COR estão um pouco mais animados. Cada um narra a manhã à sua maneira. Os agentes conversam em tom divertido sobre o ocorrido durante a operação policial. Um afirma ter atingido um dos traficantes com um tiro que entrou pela coluna vertebral. Depois disso, ele deu 2 passos e caiu. Afirma que atingiu outro, que mesmo assim conseguiu escapar. Às 10h30 a operação está concluída. Esta é a sede da polícia no centro do Rio. Foi mais uma missão para o comandante Rodrigo. Ele tem 36 anos e é há 7 que dirige este género de operações, um trabalho que aprecia particularmente. O que o senhor sente quando chega assim na sala depois de uma operação dessa? Chega aqui na calma, no fresquinho? Primeiro é uma sensação de tranquilidade, né? Que vem misturada com uma sensação de dever cumprido. Enfim, a gente faz isso porque efetivamente gosta, tem disso é uma opção de vida, e pessoas que trabalham aqui fazem disso efetivamente uma opção de vida.
Então a gente se sente bastante gratificado quando a gente tem a oportunidade de fazer uma operação como essa. No entanto, este pai de família quase perdia a vida há 2 meses. Era uma operação grande como essa de hoje. Já tinham 13 traficantes que já tinham sido mortos. E a gente encurralou mais outros 8 dentro de uma determinada casa. Quando eu estava me preparando para fazer o cerco para invadir a casa pelos fundos, eu acabei tomando um tiro no pescoço e a bala ficou alojada na nuca. Tem a marca? Tem a cicatriz? Eu tenho a cicatriz aqui atrás ainda, quer dizer, do orifício de entrada e do orifício de saída. Ele sai aqui e entra aqui atrás. E ainda tem alguns fragmentos que ainda estão aí dentro do meu pescoço, que a gente vai tirar só depois. Alguns eu guardo até como recordação. Nesse mesmo momento, no parque de estacionamento da estação de polícia, estão a chegar presos perante as câmaras da televisão brasileira. Após cada incursão, as autoridades gostam de exibir as apreensões. Os agentes da COR apresentam as armas capturadas aos traficantes, onde se incluem modelos que os peritos de balística nem sequer conhecem. Agora eu não conhecia ainda. Nós estamos brincando chamando de 7612. Arma 9. Arma nova. O sistema normal de... Encaixa direitinho. Uma nova arma. Eu estou impressionado com a capacidade de adaptação desse armeiro aí. Ela é toda adaptada. É um Frankenstein isso aí. Ela é toda... O cara produziu uma arma aqui. Esta é uma arma modificada e mais destrutiva. Um modelo único que vai somar-se à coleção já impressionante da COR. Quando entramos nesta sala pela primeira vez, mal queríamos acreditar no que víamos. Paredes inteiras cobertas de revólveres pendurados em pregos. Centenas de espingardas arrumadas em armações metálicas. No total são mais de 260.000 armas, as que estão armazenadas em 4 entrepostos como este. E em breve a COR vai precisar de mais espaço, uma vez que, tal como nos Estados Unidos, a venda de armas é legal no Brasil. Há 3 anos o governo tentou banir a venda de armas de fogo, mas através de um referendo a maioria dos brasileiros opôs-se à interdição. Dentro de alguns minutos, o comandante Rodrigo vai dar início a uma conferência de imprensa sobre a Operação Jacarezinho. E o resultado é esse, talvez tenha mais de 1000 papelotes de cocaína aí, uma quantidade grande de maconha e esse armamento todo que vocês estão vendo aí, foi apreendido por isso. No Jacarezinho, 4 pessoas foram baleadas, foram socorridas, mas vieram a falecer, e outros 2 na Mangueira. Ao todo, 6 pessoas foram mortas nesta operação e 5 foram detidas, que serão agora sujeitas a uma fotografia de rosto descoberto. Têm entre 20 e 30 anos. Os menores capturados são mantidos à parte. Vocês não se importam em ser filmados? Eu já estou no problema. Não tenho nada para ninguém. Vou fazer o quê? Eu vou correr da filmagem. Já estou agarrado. Tem gente que esconde o rosto, né? Esconder o rosto, já estou cheio de enrolação. Oi? Quem não deve, não teme. Eu não estou ouvindo. Quem não deve, não teme. Você diz que você é inocente. Só fui encontrado com 2 potinhos. Se der o que? Repõe isso aí? Não, é para aqueles outros traficantes. Estes 2 têm sorte em estar vivos. Mas não são os traficantes que pagam a fatura mais alta desta guerra. Por coincidência, 3 dias antes da intervenção da polícia, tínhamos estado na favela do Jacarezinho, numa zona que os cariocas apelidam de Faixa de Gaza. Esta avenida divide os territórios de 2 gangues rivais. As trocas de tiros são aqui muito frequentes. Vivem aqui muitas crianças. No Brasil, janeiro é o período das férias grandes e as crianças aproveitam para brincar. Este é o Léo. É uma comunidade, é um jeito de se divertir que os moradores não têm Vila Olímpica aqui na comunidade.
Eles buscam assim, se divertir, soltar uma pipa, andar de bicicleta. Nadar no laguinho. Nadar no laguinho. Léo é professor aqui na favela do Jacarezinho. Sempre viveu aqui. Ano após ano tem assistido à degradação do seu bairro. O esgoto a céu aberto, o perigo. Aqui eles têm mais de 3 metros de funduras. Perigoso para as crianças. Perigoso. E aqui funciona uma escola bem próxima. Esgoto a céu aberto, cheiro horrível. E aqui as condições subhumanas que nós vivemos hoje. Uma falta de higiene e odores pestilentos. Este é o ambiente em que estas crianças têm de viver. Mas há bem pior. São marcas de tiros que constantemente almejam a escola, a instituição, onde abriga quase 600 crianças diariamente. Alguém já foi atingido? Recentemente, há 3 meses atrás, uma menina, ela estava aqui no pátio da escola, recriando uma área de educação física, onde ela foi almejada. O tiro, por ser vir de longa distância, não provocou muitos danos na menina e ela não ficou nem um dia no hospital. Para estas crianças, as balas perdidas são um perigo constante. Os professores ensinam-lhes manobras de precaução desde muito pequenas. E normalmente a gente, a instrução, quando começa o tiroteio, a gente abaixa, né? Porque são muitas crianças, para não dispersar, um correr para lá, outro correr para cá. A gente normalmente se abaixa. Mostra aí como é que vocês A gente começa o tiroteio, né? A ordem para que todo mundo abaixe no chão, né? E fique abaixado. Né? Se tiver como nós irmos para um canto, a gente... Como é que vocês fazem, criançada, quando começa a ter tiro? Mostra pra gente. Mostra pra ele aí, como é que a faz. Isto pode parecer um jogo, mas as circunstâncias são por vezes muito mais dramáticas. Desta vez, Léo leva-nos ao encontro de um habitante do Jacarezinho. Ela vive com o marido no fim deste corredor, numa única divisão com cerca de 6 metros quadrados. Há um ano, Julieta perdeu Jonathan, com 16 anos de idade. Aqui, ó. Aqui foi quando ele participou de um torneio ali na Fiocruz, né? Aqui ele estava, acho que com 12 anos, nem sei. Aqui tem a data de quando foi. Jonathan era o seu filho mais novo. Julieta aceitou voltar connosco ao local onde tudo aconteceu. Durante o percurso mostra-nos os vestígios dos confrontos mais recentes entre a polícia e os traficantes. Aquilo ali tudo é bala. Aquelas paredes lá, tudo é bala. Vê-se orifícios de balas em todo o lado. Nos stores de metal, nas fachadas das lojas, nas paredes das casas. E de muito grande calibre. Foi durante um destes confrontos que Julieta e o marido perderam o filho. Aqui era a minha antiga casa. Aqui. Aqui foi a marca da bala. Aqui foi a marca da bala. Ele estava tomando café da manhã porque na sexta-feira ele ia ter um torneio. Ia ter um torneio, pai, lá em Macaé. Né? Ainda vim aqui, avisei a ele que tinha polícia, que era para ele não levantar. Jonathan perdeu a vida por causa de uma bala na cabeça, uma questão de milímetros. No dia seguinte, a polícia oferecia a sua própria versão dos factos. Mas era difícil saber se fora uma bala da polícia ou de um traficante. Logo a primeira notícia falou assim, matou um traficante. Entendeu? Ele não era traficante. Ele não fumava. Ele estudava, entendeu? Ele estudava. Mas eles têm que ver que favela não só tem
gente ruim, traficante tem gente que trabalha, gente honesta, entendeu? E daí ele falava, mãe, eu vou ser um jogador para tirar vocês daqui da favela, entendeu? No ano passado, no estado do Rio, 1.260 civis como Jonathan foram mortos durante os confrontos entre os traficantes e a polícia. Um número que aumentou 33% desde 2006 em consequência do endurecimento da política de luta contra a droga imposta pelo presidente Lula. Para as crianças das favelas, o pior ainda está para vir. Mas serão os agentes da polícia os únicos responsáveis por este clima de violência? Não terão os traficantes a sua quota parte da responsabilidade? Para o descobrir, entramos em contacto com os líderes da favela de Cantagalo. É uma favela que domina Copacabana, um bairro chique do Rio. Para entrar, tivemos de pagar a um intermediário uma espécie de guia, R$1.000, perto de 400 euros. Disse-nos que era para ajudar a financiar projetos da comunidade. Cantagalo começa no topo desta artéria residencial por detrás do contentor do lixo. Para entrar precisamos de subir esta escada muito íngreme. São quantas pessoas nessa comunidade? Juntando as 3 comunidades dá umas 30 mil. Mais ou menos por aí, 30 a 50, porque cresceu. Aqui tem que fazer um censo ainda. Pequenas casas de tijolo com telhados de chapa ondulada e ligações elétricas ilegais. Cantagalo é uma favela típica do Rio. Pingolinho! O pingolinho aí! Pingolinzinho! Prosseguimos a nossa visita. No caminho passamos por uma torre de água, uma creche, um dispensário. E no meio disto tudo, crianças que correm rindo. Cababão é esse que trabalha, trabalhador, cababão, meu nome é trabalho. Carrinho magrinho. A dar crédito ao nosso guia, pensar-se-ia que isto era o paraíso, mas a nós parece mais o inferno. A determinada altura ordenaram-nos que parássemos de filmar. Aqui, abaixa um pouco a arma, tá? Abaixa, desliga um pouquinho que a gente vai passar. Mas deixamos a câmara ligada. Chegamos a uma pequena praça. Ao fundo, um grupo de adolescentes olha-nos desconfiado. Escondem o seu saco de droga. Estes traficantes não devem sequer ter 15 anos. E todos eles estão armados. Fazem negócio em plena rua, ao lado de crianças a brincar. Os adolescentes de Cantagalo trazem consigo armas como se fossem telemóveis e vendem cocaína como se fossem roçados. Aqui colocaram a sua mercadoria no chão e contam dinheiro à vista de todos. Ninguém parece dar importância a isso. Prosseguimos a nossa visita e a câmara continua a filmar. Um homem de chapéu vem ao nosso encontro. É o chefe do gangue, o homem que controla a favela. Nada se passa aqui sem a sua autorização. Não quis que filmássemos por uma questão de imagem. Nesta guerra que os opõe à polícia, quer que os traficantes surjam como vítimas desprotegidas. E, no entanto, apesar dos esforços para o esconder, também ele está armado. Em todo o caso, na sua opinião, os traficantes são indispensáveis à vida das favelas. Nós fazemos o que o governante não faz, que é ajudar a nossa comunidade, como o amigo falou ali. A parte social, eles visam o crime, posso falar em crime, né? Eles visam o crime só como crime, são pessoas ruins, que tiram a vida das pessoas, mas não é bem assim. Se você perguntar a alguns moradores, vai falar nosso trabalho no morro, como que é. Nós damos remédio quando você precisa, nós damos passagem de táxi, se tiver alguma família nossa aí, família que eu falo é a comunidade. Vai ganhar neném, de dar dinheiro pro táxi para pedir. Por que hoje em dia
a cidade, os morros da cidade têm o tráfico. Sendo que aqui o desemprego é tão grande, a educação e a saúde é tão precária, aí alguns se revoltam indo pro crime, porque a salário de média do crime é muito mais alto que de 5 famílias, né? Depende, há cargos, né? Em todo lugar, né? Mas pode de quanto a quanto? De quanto a quanto? De 5 a 10 mil por mês. 5 a 10 mil reais por mês, quer dizer que é salário de gente que mora aqui embaixo. Mais alto até. Mais alto. Custa acreditar, mas este padrinho considera-se um filantropo. O jovem que nos segue desde o início da visita é Jonathan. Trabalha para o chefe do gangue. Pedimos-lhe que nos mostre a sua casa. Entrar na minha casa, seja bem-vindo. Existiam sintomas médicos deverá ser consultado. Nesta quarta-feira, é o lugar que eu vivo dia a dia com a minha mãe, meu padrasto. Pode entrar, seja bem-vindo, entra aí. E já minha mãe tá fazendo a limpeza por cima. Tô limpando, vocês não vão. E como que é a vida aqui na comunidade? Aqui? Sim. É bem. Tem seus momentos ruins de água, esgoto, a gente vai vivendo como pode. Aqui as condições de vida são miseráveis. Aparentemente, Jonathan está longe de ganhar 2.500 euros por mês. Ele é uma peça menor no jogo do tráfico de droga, como muitos em Cantagalo. Com 23 anos de idade, tenta sustentar a sua família. Meu filho. Ô, Natan, tem 5. Vou levar ele pra cortar o cabelo. Nessa manhã, como um bom pai, Jonathan vai levar o filho ao barbeiro. Mesmo vendendo droga, Jonathan está atento às aparências. O cabelo dele, para ele andar mais bonitinho, pelo menos um pouquinho. Entendeu? As outras pessoas da comunidade aí vê o cabelo das crianças alto e se fala que tá relaxado. E o que você quer que teu filho seja quando ele crescer? O que eu quero que ele seja jogador de futebol. Ele joga bem pra caramba. Você tem esperança que ele mude a tua vida? Com a minha? A esperança ele vai mudar é dele. E a minha já tá mudada. Como assim? Como assim que o que eu já passei, não quero que ele passe. Jonathan tem sorte em estar vivo. Um confronto com a polícia quase lhe custou a vida. Na frente dele você não tem problema mostrar? Ah, no meu filho não tem problema não. Ele já sabe. Como representante do Ministério Público, estou ligando bandeirinha. Posso ficar em pé. Fica aí. Aí pegou no meu braço e veio subindo. Aí uma parou aqui e a outra aqui, acima do coração um pouco. Foi por pouco? Foi por pouco. Por que você não tirou ela? Por que ela ainda tá aí dentro? Porque lá no hospital Migocoto, lá só se, no caso assim, só se corresse risco de vida. No meu caso assim, tava correndo risco de vida, mas só se pagasse na clínica. O médico lá autorizou só se eu pagar na clínica para tirar. A esperança de vida dos pequenos traficantes é muito baixa. Poucos são os que chegam a adultos. Aos 23 anos, Jonathan é praticamente um velho. Ele sabe que tem de aproveitar ao máximo a vida e que há certos indivíduos no Rio que têm outros planos para ele. Bora eu, acionou aí, ó. Acionou pra onde? Eu vou patrulhar todo esse rio, vou botando meu AK. Jogue o fuzil pro alto. Vou te dizer que é o bote, esse bancado vai morrer. Eu vou patrulhar. Há dezenas de canções enaltecendo o BOP e foi mesmo realizada uma longa-metragem sobre estes militares aterradores. Eles são as verdadeiras estrelas do Rio. Nunca partem para uma operação sem o seu veículo blindado alcunhado de Caveirão.
Estes são os soldados do BOP, a Brigada de Intervenção Especial da Polícia Militar, o equivalente ao Corpo de Intervenção SWAT norte-americano. Todas as manhãs, os agentes do BOP treinam nesta favela. Incansavelmente, fazem e tornam a fazer os mesmos gestos, os mesmos percursos. Estes homens de negro são os melhores especialistas do mundo no combate em favelas. É um treino especial onde nada é deixado ao acaso. Aqui não se podem fazer gestos bruscos. Um painel à entrada adverte os transeuntes de que a sede do BOP está muito bem guardada. O seu comando central encontra-se no topo de uma colina. Outrora este enorme edifício era um casino, onde viviam traficantes que foram desalojados pelo BOP. Também tornaram a favela contígua mais segura. Tornou-se o bairro de lata mais pacífico de toda a América Latina. É aqui que o BOP planeia a sua guerra contra os narcotraficantes. O treino físico não fica atrás do dos desportistas de alto nível. A manhã começa com 45 minutos de corrida pelas colinas acima. Em seguida, uma escadaria. O seu treino está especialmente adaptado à topografia das favelas. O regresso ao quartel é feito sempre a cantar. Operações especiais! Operações especiais! Corridinha Michuru! Corridinha Michuru! Que não dá nem pra cansar! Que não dá nem pra cansar! Operações especiais! Em seguida, os clássicos flexões e abdominais. Nova repetição! Vamos lá! Vambora! Vambora! Vamos lá! Parou! Próxima paragem, o tatame, para exercícios de jiu-jitsu. Não, assim, ó. Vem cá. Ó, eu tô aqui, desloquei, ó. A tarde é consagrada às simulações perante os alunos do BOP. Primeiro exercício, o tiro de precisão a uma distância mínima de 100 metros. E acertam-se sempre no alvo. O tiro de longa distância é uma das especialidades do BOP. Em situações de tomada de reféns, combate nas favelas ou motins nas prisões, estes atiradores estão sempre na primeira linha. Tá orgulhosa? Bom, bom. Tiro ótimo. Em seguida, são exercícios com munições verdadeiras. Os homens do BOP praticam a deslocação em pares com rajadas de arma automática ou por ordem do comandante. Avança. 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 Ok. Volta a posição. Volta a posição. Uma outra especialidade do BOP é a libertação de reféns. Desta vez é um major que desempenha o papel de vítima. Os raptos são o maior receio dos habitantes do Rio. No ano passado, o BOP interveio em cerca de 20 situações de rapto. Os homens de negro têm de estar perfeitamente coordenados. Eu vou matar todo mundo! O que é isso? Uma bala atravessa o alvo a 10 centímetros da cabeça do major. Limpou! Da onde você sugere? Major, não é loucura ficar ali no lugar do refém? Não, eu tenho que ter confiança no tiro dele, né? O tiro se chama tiro de confiança, né? Mas o tiro passou a 10 centímetros do senhor. Mas a confiança que a gente tem hoje em dia é grande no atirador, exatamente a ponto de mostrar que eu fico lá do lado e nada acontece. Mas tem que confiar muito, é muita hora de treinamento, né?
Só dar quebrada. Botar uma aqui? Para acabar, rápidas sequências de exercícios para reforçar as coxas e as nádegas. Os soldados executam este exercício com as suas armas, que são pesadas. Isto é o que os agentes do BOP usam nas operações. quilos. Na verdade, isso aí é um equipamento de guerra. No Iraque a gente vê exatamente... Com certeza. Eu te falei, estamos numa guerra não declarada, mas estamos. Nesta guerra não declarada, os soldados do BOP atacam de noite esperando apanhar o inimigo de surpresa. Os homens de negro intervêm apenas em missões muito específicas, com um objetivo definido. O comandante confiou esta missão ao capitão Luz. Alguns traficantes retomaram o seu negócio numa favela que o BOP já purgara. Eles vão até lá agora para o tornar a fazer. Até para ter uma história de cobertura, patrulha. Tu verás sangue. Esta noite será o batismo de fogo para os cadetes do BOP. Eram 600 no início do curso, mas somente 15 resistiram à terrível seleção. Senhores, no 3, força e honra. 3! Força e Este gesto é uma mensagem dos caçadores de traficantes aos seus alvos. O BOP deve infundir medo aos inimigos. São 10 horas da noite, o início da missão. Como sempre, o caveirão abre caminho. Fomos autorizados a filmar. Agora vão em direção a Santa Teresa, uma favela situada em pleno centro do Rio, por trás da zona de negócios. Levanta o braço aí, Pedro. Ó, esse aí. Garotinha direita aí, a direita aí, ó. Criança à esquerda. Criança à esquerda, cheio de criança na rua, hein? Tem uma criança aqui, ó. A gente vai entrar na direita? A gente vai entrar na direita lá no final, lá à direita. A direita à frente. Para afugentar os habitantes, o condutor do blindado grita pelo alto-falante. Aguarda aí vocês quatro! Não entra não, hein? Não entra não, fica aí! Não entra não, fica aí, pô! Fica aí! Vamos subir lá. Atenção no quê, pô? Calma aí, Sérgio. Desce que eu vou aqui. Segura a atenção aí, calma aí. Cuidado com a esquerda. Muito mais com você, né? A esquerda aí, Guilherme. Todo mundo na parede, mão na parede. Mostra aí. Os agentes do BOP entram na favela. Seguimos-los sob a proteção do comandante Luz. Sempre aqui atrás, ó. Ele começa a caminhar num silêncio sepulcral. Posta na parede. Posta na parede. O capitão presta especial atenção aos pequenos becos. Nas suas casas, os habitantes jantam em frente à televisão. Um traficante dispara um tiro e os soldados do BOP ripostam. Calma aí, deixa eles passar, deixa a patrulha deles passar. Deixa deles passar, calma aí. Vai. A nossa a gente vai rodar, deixa eles depois. Não vai ficar tripão. Vai deixar eles entre nós dois? Entre as duas? Com receio dos tiros, alguns moradores deixam a favela. O traficante há muito que desapareceu. Aqui é um outro ponto de tráfico, aonde eles se localizam, aonde eles ficam aqui. Vocês podem ver que está tudo fechado.
podem ver que as facções aqui são de facções. Comando Vermelho. Comando Vermelho, tá? É o nome da facção que domina esse local aqui. É uma facção poderosa no Rio? É, uma facção poderosa no Rio. É a mais antiga do Rio. A função do BOP é caçar os traficantes. A gente vem aqui fazer isso. A gente vem aqui fazer isso. Sempre primando pela segurança dos moradores. Se não acontecer, tudo bem. É isso aqui que você está vendo, é essa tranquilidade aqui. Mas caso aconteça, a gente está preparado. A gente está preparado para isso. Desta vez os traficantes conseguiram fugir, mas nem sempre têm essa sorte. No quartel, uma segunda equipa está a preparar-se para partir. O seu chefe é o Tenente Luciano. Desta vez a missão é bastante invulgar. O BOP recebeu ordens para localizar o assassino de um jovem soldado executado dias antes com uma bala na nuca. Como um castigo? Não, como castigo não. Como uma forma de tentarmos descobrir realmente se eles estão na favela, né? Tentarmos capturar eles, certo? A intenção é que a gente leve eles presos, mas se caso existam, infelizmente a gente vai ter que evitar. Um dilúvio que não dá mostras de abrandar abate-se sobre o rio. Isto torna a missão dos homens do BOP mais difícil. Mas cancelar a operação está fora de questão. As ordens são claras: encontrar o assassino do jovem militar. O Tenente Luciano vai ter de modificar os seus planos. A gente procurou fazer outra estratégia. A gente está com os observadores no local e a gente está aguardando aqui eles passarem informações para a gente poder, né? Porque com essa chuva, eles não vão ficar na rua. O carro blindado parte para levar os batedores, entre os quais se contam atiradores de elite. O resto da equipa posiciona-se na entrada da favela para interceptar eventuais fugitivos. Todos os habitantes são revistados. É uma operação delicada porque esta favela é diferente dos bairros de lata do centro do Rio. Aqui existem grandes artérias mal iluminadas. O perigo pode vir de qualquer lado. Cada vez que um veículo se aproxima, os soldados ficam a postos. Para mostrar que não tem armas, o condutor tem de acender a luz interior. Aqui, isto tornou-se um reflexo. Ouve-se um tiro. A polícia riposta 2 vezes e a troca de tiros termina. O Tenente Luciano regressou. Traz consigo uma arma, uma pistola que pertence à polícia. Vamos ali pra luz, não tem como ou é perigoso? Como eu tinha falado, os observadores tinham observado, a gente entrou na favela, ele estava armado, tentou reagir, a gente acabou efetuando um disparo e já está até sendo socorrido ao hospital, a gente vai até lá. O carro blindado chega com o ferido. O hospital fica a poucos minutos da distância.
Tem luva aqui dentro aqui. Não, tem arma aqui. Aí. Abre tudo. O agente que disparou sobre o rapaz é felicitado. Ele mesmo com 2 tiros no peito ainda correu 20 metros também. Aí achamos 3 radinhos com ele e mais uma pistola. Entendeu? Ele reagiu? Não teve tempo. Não. O médico das urgências dá o seu diagnóstico. O traficante sucumbiu aos ferimentos. Tinha 23 anos. Mas a sua morte não parece perturbar ninguém. Eu sinto o dever cumprido, né? Eu sinto o dever cumprido, porque é menos um elemento marginal na sociedade. Eu sinto o dever cumprido. A princípio, a polícia está aqui para prender. Né? E quando existem as críticas de violência, de truculência? A gente está aqui para prender, como eu ia falando. Infelizmente, a gente entra, eles atiram na gente, a gente tem que revidar. A gente também não pode, né? Não tem como a gente chegar até eles e prender eles atirando na gente, infelizmente. Então, você não considera truculência? Não considero truculência. Se eles se rendessem, eles com certeza seriam presos. Mas como isso não acontece, se eu fosse eles, quando o bloco entrasse, eu me esconderia. Mas eles querem pagar para ver e é isso que acaba ocorrendo. Cadê o Varela? Às 2h da manhã, a operação termina para os Bob. É o final de mais um dia no Rio de Janeiro. Descobrem por fim aquilo que procuravam, um velho fogão a gás. Munição achei. Aí, tem munição aqui. 762. Aí, munição de 762. Aí. A captura pode parecer modesta, mas os agentes são forçados a fazerem estas buscas minuciosas. Os traficantes de droga nunca escondem todas as suas armas ou drogas no mesmo sítio. Vamos ter com o comandante Rodrigo. 3 homens partem com o prisioneiro. Não temos autorização para os seguir. Fica com eles e levam já para lá depois. Na entrada da favela, os combates foram violentos. Rastros de sangue cobrem o chão. Os agentes da COR estão um pouco mais animados. Cada um narra a manhã à sua maneira. Os agentes conversam em tom divertido sobre o ocorrido durante a operação policial. Um afirma ter atingido um dos traficantes com um tiro que entrou pela coluna vertebral. Depois disso, ele deu 2 passos e caiu. Afirma que atingiu o outro, que mesmo assim conseguiu escapar. Às 10h30 a operação está concluída. Esta é a sede da polícia no centro do Rio. Foi mais uma missão para o comandante Rodrigo. Ele tem 36 anos e há 7 que dirige este género de operações, um trabalho que aprecia particularmente. O que o senhor sente quando chega assim na sala depois de uma operação dessa? Chega aqui na calma, no fresquinho? Primeiro é uma sensação de tranquilidade, né? Que vem misturada com uma sensação de dever cumprido. Enfim, a gente faz isso porque efetivamente gosta, tem disso é uma opção de vida e pessoas que trabalham aqui fazem disso efetivamente uma opção de vida. Então a gente se sente bastante gratificado quando a gente tem a oportunidade de fazer uma operação como essa. No entanto, este pai de família quase perdia a vida há 2 meses. Era uma operação grande como essa de hoje, já tinham 13 traficantes que já tinham sido mortos e a gente encurralou mais outros 8 dentro de uma determinada casa. Quando eu estava me preparando para fazer o cerco para invadir a casa pelos fundos, eu acabei tomando um tiro no pescoço e a bala ficou alojada na nuca.
Tem a marca? Tem a cicatriz? Eu tenho a cicatriz aqui atrás ainda, quer dizer, do orifício de entrada e do orifício de saída. Ele sai aqui e entra aqui atrás. E ainda tem alguns fragmentos que ainda estão aí dentro do meu pescoço, que a gente vai tirar só depois. Alguns eu guardo até como recordação. Nesse mesmo momento, no parque de estacionamento da estação de polícia, estão a chegar presos perante as câmaras da televisão brasileira. Após cada incursão, as autoridades gostam de exibir as apreensões. Os agentes da COR apresentam as armas capturadas aos traficantes, onde se incluem modelos que os peritos de balística nem sequer conhecem. Agora eu não conhecia ainda. Nós estamos brincando chamando de 7612. Arma 9. Arma nova. O sistema normal de... Caixa direitinho. Uma nova arma. Eu estou impressionado com a capacidade de adaptação desse armeiro aí. Ela é toda adaptada. É um Frankenstein isso aí. O cara produziu uma arma aqui. Esta é uma arma modificada e mais destrutiva. Um modelo único que vai somar-se à coleção já impressionante da COR. Quando entramos nesta sala pela primeira vez, mal queríamos acreditar no que víamos. Paredes inteiras cobertas de revólveres pendurados em pregos. Centenas de espingardas arrumadas em armações metálicas. No total são mais de 260 mil armas, as que estão armazenadas em 4 entrepostos como este. E em breve a COR vai precisar de mais espaço, uma vez que, tal como nos Estados Unidos, a venda de armas é legal no Brasil. Há 3 anos o governo tentou banir a venda de armas de fogo, mas através de um referendo a maioria dos brasileiros opôs-se à interdição. Dentro de alguns minutos, o comandante Rodrigo vai dar início a uma conferência de imprensa sobre a Operação Jacarezinho. E o resultado é esse, talvez tenha mais de 1000 papelotes de cocaína aí, uma quantidade grande de maconha e esse armamento todo que vocês estão vendo aí, foi apreendido no Jacarezinho. 4 pessoas foram baleadas, foram socorridas, mas vieram a falecer, e outros 2 na Mangueira. Ao todo, 6 pessoas foram mortas nesta operação e 5 foram detidas, que serão agora sujeitas a uma fotografia de rosto descoberto. Têm entre 20 e 30 anos. Os menores capturados são mantidos à parte. Vocês não se importam em ser filmados? Eu já estou no problema, não devo nada para ninguém. Vou fazer o quê? Eu vou correr da filmagem? Já estou agarrado. Tem gente que esconde o rosto, né? Esconder o rosto? Já estou cheio de enrolação. Oi? Quem não deve, não teme. Da favela, entendeu? No ano passado, no estado do Rio, 1.260 civis como Jonathan foram mortos durante os confrontos entre os traficantes e a polícia. Um número que aumentou 33% desde 2006 em consequência do endurecimento da política de luta contra a droga imposta pelo presidente Lula. Para as crianças das favelas, o pior ainda está para vir. Mas serão os agentes da polícia os únicos responsáveis por este clima de violência? Não terão os traficantes a sua quota parte da responsabilidade? Para o descobrir, entramos em contacto com os líderes da favela de Cantagalo. É uma favela que domina Copacabana, um bairro chique do Rio. Para entrar, tivemos de pagar a um intermediário uma espécie de guia, R$1000, perto de 400 euros. Disse-nos que era para ajudar a financiar projetos da comunidade. Cantagalo começa no topo desta artéria residencial por detrás do contentor do lixo. Para entrar, precisamos de subir esta escada muito íngreme. São quantas pessoas nessa comunidade? Juntando as 3 comunidades, dá umas 30 mil. Mais ou menos por aí, 30 a 50, porque cresceu. Aqui tem que fazer um censo ainda. Pequenas casas de tijolo com telhados de chapa ondulada e ligações elétricas ilegais.
Cantagalo é uma favela típica do Rio. Pingolinho! O pingolinho aí! Pingolinzinho! Prosseguimos a nossa visita. No caminho passamos por uma torre de água, uma creche, um dispensário. E no meio disto tudo, crianças que correm rindo. Cababão é esse que trabalha! Trabalhador, cababão! Meu nome é trabalho! Carrinho magrinho! A dar crédito ao nosso guia, pensar-se-ia que isto era o paraíso. Mas a nós parece mais o inferno. A determinada altura ordenaram-nos que parássemos de filmar. Aqui, abaixa um pouco a arma, tá? Abaixa, desliga um pouquinho que a gente vai passar. Mas deixámos a câmara ligada. Chegamos a uma pequena praça. Ao fundo, um grupo de adolescentes olha-nos desconfiado. Escondem o seu saco de droga. Estes traficantes não devem sequer ter 15 anos. E todos eles estão armados. Fazem negócio em plena rua, ao lado de crianças a brincar. Os adolescentes de Cantagalo trazem consigo armas como se fossem telemóveis e vendem cocaína como se fossem roçados. Aqui colocaram a sua mercadoria no chão e contam o dinheiro à vista de todos. Ninguém parece dar importância a isso. Prosseguimos a nossa visita e a câmara continua a filmar. Um homem de chapéu vem ao nosso encontro. É o chefe do gangue, o homem que controla a favela. Nada se passa aqui sem a sua autorização. Não quis que filmássemos por uma questão de imagem. Nesta guerra que os opõe à polícia, quer que os traficantes surjam como vítimas desprotegidas. E, no entanto, apesar dos esforços para o esconder, também ele está armado. Em todo o caso, na sua opinião, os traficantes são indispensáveis à vida das favelas. Nós fazemos o que o governante não faz, que é ajudar a nossa comunidade, como o amigo falou ali. A parte social, eles visam o crime, posso falar em crime, né? Eles visam o crime só como crime, são pessoas ruins, que tiram a vida das pessoas, mas não é bem assim. Se você perguntar a alguns moradores, eu vou falar nosso trabalho no morro, como que é. Nós damos remédio quando você precisa, nós damos passagem de táxi, se tiver alguma família nossa aí, família que eu falo é a comunidade. Vai ganhar neném, de dar dinheiro pro táxi para pedir. Por que hoje em dia a cidade, os morros da cidade têm o tráfico? Sendo que aqui o desemprego é tão grande, a educação e a saúde é tão precária, aí alguns se revoltam indo pro crime, porque a salário de média do crime é muito mais alto que 5 famílias, né? Depende, há cargos, né? Em todo lugar, né? Mas pode ir de quanto a quanto? De quanto a quanto? De 5 a 10 mil por mês. 5 a 10 mil reais por mês, quer dizer que é salário de gente que mora aqui embaixo. Mais alto até. Mais alto. Custa a acreditar, mas este padrinho considera-se um filantropo. O jovem que nos segue desde o início da visita é Jonathan. Trabalha para o chefe do gangue. Pedimos-lhe que nos mostre a sua casa. Entrar na minha casa, seja bem-vindo. Existiram sintomas médicos deverá ser consultado. Nesta quarta-feira, é o lugar que eu vivo dia a dia com a minha mãe, meu padrasto. Pode entrar, seja bem-vindo, entra aí. E já minha mãe tá fazendo a limpeza por cima. Tô limpando, tudo bom. E como que é a vida aqui na comunidade? Aqui? Sim. É bem. Tem seus momentos ruins de água, esgoto, a gente vai vivendo como pode. Aqui as condições de vida são miseráveis. Aparentemente, Jonathan está longe de ganhar 2.500 euros por mês. No Rio de Janeiro, para muitas pessoas o dia de trabalho começa ao alvorecer, sobretudo quando se é um agente da polícia. São 6 horas da manhã e estes polícias encontram-se já equipados neste parque de estacionamento do centro da cidade.
Estão preparados para combate, com espingardas automáticas, coletes à prova de bala, tudo e mais alguma coisa. Até mesmo veículos blindados. Nesse mesmo momento, 2 corredores terminam o seu percurso. O responsável é o homem de cabeça rapada, o comandante Rodrigo. Dirige o COR, a tropa de elite da Polícia Civil, o equivalente brasileiro ao FBI. Para esta operação inteiramente planeada por si, Rodrigo solicitou o apoio de 2 helicópteros equipados com metralhadoras. Para ele, esta operação não tem nada de extraordinário. Na realidade é uma operação de rotina nossa, quer dizer, a gente tem alguns objetivos numa favela que costuma ter um certo confronto com o tráfico. A gente está se preparando, são várias unidades e a gente está partindo para lá agora. Quantas pessoas? São cerca de 200 policiais, 2 helicópteros e 2 viaturas blindadas. É perigoso o que vocês vão fazer? É perigoso, a princípio tem troca de tiro. Você vai onde? Eu vou dentro do blindado. Na linha de frente? Na linha de frente. Tchau, tchau. Boa sorte. Às 7 horas é dada a ordem de partida. Bora aí, pô! Bora aí! Os agentes têm de se apressar para capturarem os traficantes quando estes despertarem. Vamos só suar, rapaziada. 15 minutos depois, os agentes estão no local. O seu objetivo, infiltrarem-se no Jacarezinho, uma das mais de 800 favelas do Rio. À chegada dos agentes, alguns habitantes abandonam o local enquanto outros preferem ficar. Tá puxado? Opa! Entra aí, pai. Essa criança aí. Vacilão. Os homens do comandante Rodrigo começam a avançar. Procuram bloquear todas as saídas da favela. Às 7h30 da manhã, tudo parece calmo. E de repente, é o caos. Os primeiros tiros são disparados da favela. É difícil saber exatamente de onde. Os agentes ripostam. Parece uma guerra civil, mas isto é uma manhã normal no Rio de Janeiro. Porém, o ruído das armas não perturba esta cidade de contradições. O Rio de Janeiro conta com cerca de 6 milhões de habitantes. É a capital turística do Brasil e um local onde os mais ricos e os mais pobres coexistem sem trocar sequer um olhar. Em primeiro lugar, o Rio é um lugar único no mundo, com a sua baía aberta para o Atlântico e as suas praias lendárias. Copacabana, Ipanema e o Leblon. O Rio é um paraíso para os turistas, especialmente durante o Carnaval. Todos os anos, perto de 1 milhão de pessoas vêm de todo o mundo para participar nestes gigantescos desfiles e dançar ao ritmo do samba. 5 dias de festa que quase nos fazem esquecer que o Rio é também um lugar de miséria. O outro rio ainda aqui está, espreitando-se pelas encostas dos montes e sobranceiro aos bairros mais luxuosos. Isto são os bairros da Lata, as favelas.
foram construídas ilegalmente por brasileiros que fugiram da pobreza do campo na esperança de uma vida melhor na grande cidade. Um quarto da população do Rio vive nestas favelas, zonas que o Estado abandonou e que caíram nas mãos dos traficantes de droga. Em 20 anos, eles impuseram as suas próprias leis, governando pela força das armas e tendo apenas um negócio em mente: o tráfico de cocaína. Já há 2 anos que o governo brasileiro tenta recuperar o controle das favelas. Como resultado, a cidade mergulhou numa atmosfera de guerra civil que faz mais de 6.000 mortes por ano e está longe de acabar. A limpeza das favelas é o trabalho do comandante Rodrigo. E todas as semanas é morto um polícia no Rio. Valeu. Fraco machucou? Eu tenho esse capuz aqui atrás ainda, quer dizer, do orifício de entrada do orifício. Eu não tô vendo. Quem não deve, não tem. Você diz que você é inocente. Só me mandaram com 2 potinhos. Você deu o que? Repõe isso aí? Não, é pra aqueles outros. Estes 2 têm sorte em estar vivos. Mas não são os traficantes que pagam a fatura mais alta desta guerra. Por coincidência, 3 dias antes da intervenção da polícia, tínhamos estado na favela do Jacarezinho, numa zona que os cariocas apelidam de Faixa de Gaza. Esta avenida divide os territórios de 2 gangues rivais. As trocas de tiros são aqui muito frequentes. Vivem aqui muitas crianças. No Brasil, janeiro é o período das férias grandes e as crianças aproveitam para brincar. Este é o Léo. É uma comunidade, é um jeito de se divertir que os moradores não têm Vila Olímpica aqui na comunidade. Eles buscam assim, se divertir, soltar uma pipa, andar de bicicleta. Nadar no laguinho. Nadar no laguinho. Léo é professor aqui na favela do Jacarezinho. Sempre viveu aqui. Ano após ano tem assistido à degradação do seu bairro. O esgoto a céu aberto, o perigo. Aqui eles têm mais de 3 metros de funduras. Perigoso para as crianças. Perigoso. E aqui funciona uma escola bem próxima. Esgoto a céu aberto, um cheiro horrível. E aqui as condições subhumanas que nós vivemos por aí. Uma falta de higiene e odores pestilentos. Este é o ambiente em que estas crianças têm de viver. Mas há bem pior. São marcas de tiros que constantemente almejam a escola, a instituição, onde abriga quase 600 crianças diariamente. Alguém já foi atingido? Recentemente, há 3 meses atrás, uma menina, ela estava aqui no pátio da escola, recriando uma área de educação física, onde ela foi almejada. O tiro, por ser vir de longa distância, não provocou muitos danos na menina e ela não ficou nem um dia no hospital. Para estas crianças, as balas perdidas são um perigo constante. Os professores ensinam-lhes manobras de precaução desde muito pequenas. E normalmente a instrução, quando começa o tiroteio, a gente abaixa, né? Porque são muitas crianças, para não dispersar, um correr para lá, outro correr para cá. A gente normalmente se abaixa. Mostra aí como é que você a gente começa o tiroteio, né? A ordem para que todo mundo abaixe no chão, né? E fique abaixado. Né? Se tiver como nós irmos para um canto, a gente... Como é que vocês fazem, criançada, quando começa a ter tiro? Mostra pra gente. Mostra pra ele aí, como é que a simulação. Isto pode parecer um jogo, mas as circunstâncias são por vezes muito mais dramáticas. Desta vez, Léo leva-nos ao encontro de um habitante do Jacarezinho. Ela vive com o marido no fim deste corredor, numa única divisão com cerca de 6 metros quadrados. Há um ano, Julieta perdeu Jonathan, com 16 anos de idade. Aqui, ó. Aqui foi quando ele participou de um torneio ali na Fiocruz, né?
Aquele estava, acho, com 12 anos, nem sei. Aqui tem a data de quando foi. Jonathan era o seu filho mais novo. Julieta aceitou voltar connosco ao local onde tudo aconteceu. Durante o percurso mostra-nos os vestígios dos confrontos mais recentes entre a polícia e os traficantes. Aquilo ali tudo é bala. É para as paredes lá, tudo é bala. Vêem-se orifícios de balas em todo o lado. Nos stores de metal, nas fachadas das lojas, nas paredes das casas. E de muito grande calibre. Foi durante um destes confrontos que Julieta e o marido perderam o filho. Aqui era a minha antiga casa. Aqui. Aqui foi a marca da bala. Aqui foi a marca da bala. Ele estava tomando café da manhã porque na sexta-feira ele ia ter um torneio. Ia ter um torneio, pai, lá em Macaé. Né? Ainda vim aqui, avisei a ele que tinha polícia, que era para ele não levantar. Jonathan perdeu a vida por causa de uma bala na cabeça, uma questão de milímetros. No dia seguinte, a polícia oferecia a sua própria versão dos factos. Mas era difícil saber se fora uma bala da polícia ou de um traficante. Logo a primeira notícia falou assim, matou mais um traficante. Entendeu? Ele não era traficante. Ele não fumava. Ele estudava, entendeu? Ele estudava. Mas eles têm que ver que favela não só tem gente ruim, traficante, tem gente que trabalha, gente honesta, entendeu? Ainda ele falava, mãe, eu vou ser um jogador para tirar vocês daqui do... De saída, ele sai aqui e usa aqui atrás. Entramos na favela e vamos ao encontro de Jonathan. Tem 23 anos e sustenta a família graças ao tráfico de droga. Não tem outra opção. Mas agora quer afastar-se disso. Eu não quero morrer cedo, jovem. Eu só tenho ele de filho por enquanto. Eu não quero ver uns 5 dele vivos ainda, 5 filhos dele ainda. Traficantes contra polícias. Há uma guerra suja e frequentemente são os cidadãos comuns que pagam a fatura. Aquilo ali tudo é bala. É para as paredes lá, tudo é bala. Há um ano esta mulher perdeu o seu filho de 16 anos devido a uma bala perdida. Eu não desejo para o meu maior inimigo perder um filho dessa forma, porque é muito triste. Mas não é a polícia que mais assusta as pessoas, mas sim as figuras escuras emboscadas na favela à noite. Estes são os homens do BOP, as Forças Especiais do Exército Brasileiro. Segue. Fora de fogo! 400 homens foram especialmente treinados para intervir em locais onde a polícia não pode ir. Equipados como os GIs no Iraque, os agentes do BOP atacam a matar. O seu emblema é uma caveira. Nesta guerra psicológica, o BOP tem de inspirar medo. Pela primeira vez, uma equipa da televisão estrangeira foi autorizada a acompanhar estes homens numa das suas missões nas favelas. Para alguns, eles são heróis, para outros, são demónios. Estes caçadores de narcotraficantes são altamente controversos. Quando os membros do BOP partem em missão, o seu objetivo é neutralizar traficantes, mortos ou vivos. São 8 horas da manhã.
Os combates continuam na favela do Jacarezinho. A avaliar pelas palavras dos agentes, a operação ainda não conseguiu resultados positivos. Mas ele não achou ainda. Esse táxi passa aí. Os agentes da Cor bloquearam todas as saídas e as pessoas que partem para o trabalho são sistematicamente revistadas. É um ambiente opressivo. Aqui estão os primeiros traficantes detidos. Este tentava fugir de mota com os seus amigos. Embolado, hein? O comandante Rodrigo está convencido de que ele trabalha para os narcotraficantes. Agora quer saber onde é que a droga e as armas estão escondidas. O detido diz que é inocente, afirmando que não é morador nesta favela. Rodrigo e os seus homens decidem regressar à favela com o seu prisioneiro. A favela é um mundo muito diferente. Aqui 50 mil pessoas vivem em autogoverno. É como que uma cidade dentro da cidade, com uma rua principal, mercearias e padarias. Mas só os habitantes conseguem orientar-se neste labirinto com milhares de ruelas, muitas das quais pouco maiores que um corredor de apartamento. É uma autêntica ratoeira para os polícias. A qualquer momento podem ser mortos por um atirador furtivo, o que acontece frequentemente neste tipo de missão. Para os proteger, um helicóptero paira sobre a zona preparado para abrir fogo. Pressionado, o detido afirma que a moto, encontrada pela polícia, não é sua. As motas são a primeira coisa que a polícia quer descobrir. Os traficantes usam-nas para transportar a droga neste labirinto de pequenas ruas. Diz onde está a tua moto. O detido continua a negar que possui uma delas. A tensão aumenta. Ele estava com ela aí. Ele chegou. Os agentes ameaçam o prisioneiro. O comandante Rodrigo pede-nos que paremos de filmar. O prisioneiro recebeu um violento pontapé. Os agentes sentem-se inibidos com a nossa presença e deixam de o agredir. Param de fronte de uma pequena casa abandonada, um esconderijo ideal para os traficantes. Aqui, para levar a cabo uma busca, não é preciso um mandato. Uns quantos pontapés são suficientes. Os polícias estão tensos, pois é muitas vezes neste tipo de situação que ficam encurralados.